Muito boa noite, caros telespectadores, sejam bem-vindos ao Claquete 2. Minha conversa é com o realizador Lionel Molinho, uma das caras da nossa cultura aqui e que tem feito um trabalho extraordinário. Molinho, muito obrigado por teres vindo aqui ao Claquete para falarmos um pouco das tuas obras. Vamos começar primeiro por este que eu conheço muito bem, que é um documentário sobre artistas plásticos moçambicanos e que nós já passamos várias vezes aqui na Gungu TV e continuamos a passar porque primeiro são obras muito bem feitas, realização muito bem concebida. Fizeste em parceria com o Patrick Smith, que na altura era diretor do Centro Cultural Franco-Moçambicano. Estou a falar dos documentários do Estevão Mucavel e do Noel Langa. Vamos começar primeiro pelo Estevão Mucavel, que ele próprio é um personagem em si. Conta-nos lá como é que foi fazer este trabalho, portanto, este documentário, quais foram as implicações disso. Boa noite, cumprimentar a todos os telespectadores. Este documentário, eu não estive basicamente na produção do documentário. Foi concebido por Patrick. Quando eu juntei-me ao Patrick nessa altura, ele já tinha filmado tudo com a ajuda da Gungu, é verdade. Tinha o seu homem aqui da produção que fez também muitas fotografias. Então eu ajudei a conceber a realização, a edição, e foi assim que se fez na Cinevídeo. Enquanto que eu fiz a parte o outro filme sobre o Noel Langa e editamos lá na Macra Filme com o Pipas. Ok. E como é que foi fazer, portanto, estes artistas normalmente são pessoas que trabalham muito sozinhos, trabalham eles e a tela. É verdade. Pô-los a fazer uma resenha sobre a vida deles, pô-los a representar praticamente a própria vida, como é que foi? Sim, com o Noel Langa tive uma experiência um pouco diferente, porque ele estava muito fechado, muito tímido. E olhava para mim no olhar de um jornalista, uma pessoa que vem sacar alguma coisa. Informação. É verdade. Então ele não estava muito aberto e naquilo que eu queria. Então foi puxado trabalhar com o Noel Langa. Tive que procurar várias maneiras de deixar ele à vontade. Quanto tempo levaste a fazer o vídeo? O vídeo primeiro tem quanto tempo? Tem 25 minutos? Tem 25 minutos, sim. Quantos dias levaste a fazer isso? As filmagens levamos 2 semanas. 2 semanas? 2 semanas, filmávamos 8 horas por dia, de manhã até à tarde. Este é um pormenor que muitos telespectadores não entendem. Filmaste 8 horas por dia durante 2 semanas para entregar 25 minutos para serem vistos. Às vezes as pessoas ficam a pensar que aquilo é só um take. É verdade. E já não, está não Tens que filmar muito, que é para poderes ter mais possibilidades de escolha, não é? Então, há materiais que também na escolha acabas não usando e são bons materiais, né? Exato. Então, mas também para poderes conhecer mais o artista e ficares com esse material, e só assim que podes ter mais campos de poder brincar na edição do filme. Por exemplo, neste trabalho com o Noel Langa, deu para perceber que havia algumas coisas do tradicional que ele conservava. Ele andava descalço. Sim. Durante as filmagens. Por que ele anda descalço? Ele anda descalço porque ele sente-se à vontade no bairro indígena. Então, onde ele cresceu, onde ele se fez artista. Então, ele sempre brincou descalço. Sempre brincou descalço. Então, até hoje, porque ele não sente a ligação com a terra. Porque ele não sentiu diretamente o chão do bairro indígena, é igual a comer uma chima à mão, né? É verdade. Então, é nesta ótica. E sentiste nele essa necessidade natural de querer sentir as coisas, de sentir aquele cheiro do bairro indígena? Sim. Onde ele cresceu? Ou ele passou isso para o filme só? Não, ele é assim mesmo. Eu lembro que também depois tinha uma cena na cozinha em que ele... Sim, está ali a fazer um caril de amendoim com uma chima. Ele é assim, não é? Ele está em casa dele. Ele tem o prazer de cozinhar, está à vontade, gosta muito de cozinhar. Então é assim que ele é ligado ao bairro indígena, aqueles detalhes que vem no filme, as crianças que são amigas dele, ele passeia à vontade, é amigo de todos. E para ti, que és um realizador jovem, portanto não pertence à geração do Noel Langa,
estar a fazer um documentário sobre um ícone das artes plásticas, um indivíduo cheio destas coisas do tradicional, traz-te mais alguma valia? Achas que... Sim, estou sempre aí a aprender, só para ver que tem uma diferença muito grande com Noel Langa. Noel Langa, nessa altura, tinha 74 anos, eu tinha 30 anos, então é só aprender. Filmar o teu avô ali. É verdade. E é sempre uma biblioteca. Depois agora meteste noutros projetos. Fizeste os Ecos de Silêncio do João Paulo. É verdade. Do Blue Man. Um artista, fico enganado. Agora que hoje é o 7º dia da madrinha, mas que é isso? Ela que vai lá para a missa, eu vou ensaiar. É pegar na guitarra ou pisar nas teclas, você ganhar alguma mola, ou pagar a renda da casa. Não, esse é o artista. Após o divórcio, apostei na arte, acabou. Arte, amigos, Scott. Fiel, nunca me traíram. A arte, Lionel, não é diversão, bastante sério. O espelho de qualquer país no mundo é a arte e desporto. A cultura em geral. Ecos de Silêncio é estilo o string rap, my career. Não é? Foi ali onde tudo começou, foi o cordão da minha carreira. Aliás, começaste então com Ecos de Silêncio. Comecei com Ecos de Silêncio. Depois para o outro documentário. Para o outro sobre... Filmar João Paulo, como é que é? Explica-nos lá, porque o João Paulo, ele também era uma figura. É exatamente isso. É ali onde está essa diferença que eu não encontrei no Noel Langa. O João Paulo era questão só de deixar a câmera em frente e ele falava, estilava tudo. Exatamente. Então, eu posso te colocar aqui um desafio. Há um personagem que eu acho que, tal como João Paulo, é de uma riqueza de histórias espetacular, que é o Fernando Manuel. Exatamente. O Fernando Manuel do Jornal Savana. Eu já estive a fazer um trabalho sobre o Fernando Manuel e tenho alguns trechos que já filmei há 3 anos sobre o Fernando Manuel, que já é uma riqueza ter esse material. Então, só que depois não pude progredir porque não houve apoios. Foi mais ou menos em simultâneo nessa altura que eu filmei o João Paulo. Porque logo que o João Paulo morreu, ele escreveu um artigo e depois fomos encontrando algumas vezes no Goa. O Goa mais ou menos vazio, então foi assim que ele disse, Lionel, faz lá um registro sobre mim antes que eu vou-me embora e não fica nada. Exatamente, então, eu acho que o Fernando Manuel é obrigatório ter um registro. Então eu fiz um registro, mas queria fazer também nessa ótica de artistas plásticos, 25 minutos. Já tinha feito, baseava-me no livro dele, A Missa Pagã. Então o que ele conta é o seu 3º livro, A Missa Pagã, do Fernando Manuel, que ele também ainda não lançou, está à procura de apoios. Mas vamos voltando então aos Ecos de Silêncio. Contavas aqui que filmar o João Paulo é daquelas conversas que fluem. Exatamente. Foi assim, eu já conhecia o João Paulo, né? Eu via o João Paulo sempre, várias vezes no Goa e fazia-me lembrar a minha zona de origem, porque aparecia-me sempre em mente aqueles músicos tradicionais que eu conhecia naquela altura, que apareciam no mercado. Eu assumo-me como de Manica. Eu sou natural de Pemba, mas assumo-me de Manica porque o meu pai é de lá. E também cresci lá, fiz a minha juventude. Então, aqueles músicos típicos do Manica, conheço bem. Então apareciam músicos assim cantavam música tradicional, eram bons músicos, mas no fim era só tirar o chapéu e receber algumas moedas a favor das pessoas, não é? Então eu via João Paulo, aquilo ruía-me, dava vontade de fazer uma fotografia porque eu sempre sentia que ele estava a ir embora mesmo.
foi assim que em 2007 ele baixou no hospital e eu li num jornal que ele tinha problema de pé e havia de fazer uma cirurgia. E eu fui ao Hospital Central, num tempo impróprio, consegui às 11 horas encontrar-me com ele e fiz-lhe esse desafio e ele gostou. E foi assim que começamos a filmar a partir do Hospital Central e todo o processo, acompanhei-lhe a Xaixai, onde ele fez a enxertia, convalescência e voltou a Maputo, já muito bom. É verdade. É verdade. João Paulo era uma figura enigmática, né? Ele, por trás daquele vozeirão, era uma pessoa frágil. Sim, como qualquer ser humano, não é? Ele amava. Amava. Tinha Wanda, por exemplo, aquela namorada com que ele passava mais tempo, que era quer dizer, uma dupla. Não era possível ver o João Paulo muito tempo sem ver a Wanda, não é? Então, amava, sofria e tinha sentimentos pelos seus filhos, tem 2 filhos músicos. E quando tu fizeste a filmagem da vida dele, portanto, praticamente foi uma revisitação à vida dele e como dizes aqui, dedicado à memória dele, tiveste os depoimentos da família? Sim, sim. Este documentário foi muito bom. Simplesmente não tive muitos apoios porque foi o meu primeiro documentário e se calhar precisava de provar. Mas a nível da família de João Paulo, eu fiquei membro da família de João Paulo praticamente. Então foste bem recebido? Fui bem recebido. A partir do irmão, o Ângelo Paulo, a Lisete, a sua esposa com quem casou-se, a Desiree Neves, na Suazilândia. Ela ofereceu-me 6 álbuns de fotografias do João Paulo. Tenho um álbum que é só o casamento de João Paulo. Ele ainda é jovem? Ele ainda é jovem, com o Pedro Bene, o Azimbos, naquela altura, Jaimito, tocaram esses no casamento. E foi muito bom. Foi aqui no atual Rovuma. Eu imagino como é entrar pela vida dentro aliás, sendo tu um jovem, sendo tu um miúdo ao lado do João Paulo, entrar na vida de um homem de uma riqueza como João Paulo, deve ser qualquer coisa de extraordinário. E contaram-te histórias da vida dele, contaram-te histórias incríveis. Momentos loucos com João Paulo em Cape Town, em Johannesburgo. Em Cape Town foi o sítio que ele mais esteve muito tempo e fazia as suas digressões a partir de Cape Town para o mundo. Então tive muitas histórias como a Langatana, por exemplo. O João Paulo foi as primeiras Olimpíadas musicais que aconteceram aqui em Moçambique. Acho que foi em 76. Exato, logo depois da independência, em que estiveram presentes todos esses músicos, como o Hortêncio Langa, foi no cinema continuador. Os monstros de João Paulo que venceram essas Olimpíadas. Ainda naquela altura, logo no início da independência. É verdade. Vamos fazer um pequeno intervalo para voltarmos aqui mais à conversa com o Lionel Molinho acerca dos trabalhos de documentário que ele tem estado a fazer, que são coisas extraordinárias. Até já. Estamos de volta à conversa com o Lionel Molinho aqui no Claquete 2 e ele fala-nos dos vários documentários que foi fazendo. Estamos a falar aqui do documentário que ele fez acerca do músico e intérprete de soul e blues, João Paulo, que foi um dos monstros do grupo Os Monstros. Dos grupos monstros. Se não um monstro na música moçambicana. Da música moçambicana. Estavas aqui a contar que... Sim, com João Paulo, por exemplo, foi estilo que ele já percebia que o seu fim, o seu trajeto. Estava a chegar ao final. É verdade, então foi estilo... Ele aliviou-se, sentiu-se de alívio quando viu a minha câmera e pronto, parece que queria dizer tudo naquele momento.
Deixar um legado. Um legado, é. Lembro-me que às vezes ele ficava chateado quando eu não podia passar assim dias seguidos de lhe visitar, ficava 4, 5 dias sem poder lhe ver. Ele ficava com saudades e mandava a Wanda, liga lá o Lionel, não sei o que. Eu quando passava, às vezes nem era tanta coisa. Era saudade e queria contar alguma história. Então, tu quando disseste há pouco tempo, de repente tornaste-te membro da família, praticamente, que a convivência com João Paulo fez com que eu tivesse essa abertura. Sim, mesmo não tu só... chegavas lá e ligavas a câmara e ficavas ali a ouvir-lhe ou era tudo combinado antes? Não combinávamos. A ideia era mesmo fazer um documentário e acho que o João Paulo tinha uma visão muito mais grande que minha e eu era muito puto naquela altura. Eu tinha 24 anos quando comecei a trabalhar. Sim, quando comecei a trabalhar com o João Paulo. Então, ele acho que tinha muita experiência, ele sabia mais ou menos as coisas essenciais. Eu perguntava a ele e fiz várias perguntas naquilo que eu achei que podia ser dúvida da maioria e questões que as pessoas pudessem querer saber do João Paulo. Então, ele sempre aumentava, sempre alguma coisa de especial. Então, foi... E a Wanda? Que agora temos aqui a imagem dele com a Wanda. Quem é esta mulher? Wanda, se calhar, foi a muleta de João Paulo. Foi uma mulher muito importante e especial nos últimos momentos da vida de João Paulo. Ela ajudava o João Paulo porque em quase tudo, comidas, lavava a roupa de João Paulo. João Paulo já estava muito cansado, tinha 60 anos nessa altura e... Ele morreu com que idade? Com 60 anos. Então estava mesmo já no fim. E muito cansado mesmo de esforços, então precisava mesmo de uma mulher. Então foi com Wanda que se apoiou e ela esteve disposta até a levar comida às vezes para o Goa. Não é? Ele passava muito tempo ali no Goa. Exatamente, porque o João Paulo realmente não tinha mais nada a perder, ele só queria viver e aproveitar. Ele era um boêmio. Um boêmio assumido mesmo, como ele diz no filme, claramente. Então, ele não tinha mais, como dizia, que onde eu estou não tenho fraldas, não tenho mais nada a cuidar de miúdos, ok. Se aparece um empresário agora e diz, vamos lá Marraquena, eu vou. E de Marraquena aparece mais um, vamos lá Beira, eu vou. Ele não tinha compromisso com nada. Com nada, é verdade. Ele estava disposto, estava comprometido com a arte. É isso mesmo que também diz o Hortêncio Langa. Agradeço a entrega do João Paulo à música. Como ele se fez a música, a entrega que ele deu-se à música. Então, eu perguntava-te como é que tu conseguiste capturar esses momentos mágicos? Chegavas lá, ligavas a câmara e deixavas o João Paulo falar? Sim, ele estava à vontade, ele também já assumiu isso, que gostava de filmar comigo. E quando filmava comigo sentia-se muito à vontade, que quando fosse uma televisão por lá. Então acho que ele, em algum momento, ele estava à vontade como se eu não estivesse lá. E tenho momentos aí no filme, por exemplo, que ele adormece no bar e eu estou a filmar, continuo a filmar. E vejo que ele perdeu a consciência de que a câmera está ali. Então fica à vontade, faz gestos totalmente naturais. Então acho que é isso, eu consegui ganhar a ele, ficamos amigos, estilo pai e filho. E acho que foi este o segredo do filme. Um miúdo que vem de Manica e que chega à grande selva de pedra que é Maputo e tem um contacto muito próximo com grandes figuras da arte. Não te faz alguma confusão? Não, porque eu sempre quis ser artista. Então faz-me alguma confusão quando hoje, por exemplo, tenho muita confiança, muita intimidade e amizade com Chico Antônio, por exemplo, não é?
brincamos mesmo muito, chego em casa dele, ele não está ou está, entro à vontade. Então, mas porque também são pessoas que eu comecei a ouvir na rádio, muito pequeno, não é? As músicas de Chico António e hoje somos muito amigos. E se calhar faz... Estás a falar de Chico António, mas eu estou a ver aqui do teu acervo, Chico António, João Paulo, o próprio Noel Langa, Vitor Souza. Tu estás, de repente, são pessoas todas elas com mais de 60 anos. Ou por aí na casa dos 60, tu estás nos 30 e pico, com o dobro da tua idade. Não sei, se calhar sinto-me bem, eu converso com essas pessoas e também sinto que elas sentem-se bem comigo. O Vitor Souza hoje é um grande amigo e está totalmente à vontade. O Noel Langa sente saudades, quer que eu vou lá mais vezes. Então, não sei, mas é a vida, é o mundo. Assim, é o trabalho, se calhar é lá onde vou buscar o conhecimento, não é? E faz-me bem, sinto-me bem com essa gente. Vamos fazer um breve intervalo, lá voltamos à conversa aqui com o Lionel Molino. Estamos de volta para a terceira parte do nosso claquete de hoje. A minha conversa continua com o realizador Lionel Molino, que tem aqui um acervo espetacular de documentários. Fazer documentário é uma opção ou é a via que tu escolheste pela falta de possibilidade de fazermos longas metragens, como havia no passado? O Instituto Nacional de Cinema ardeu, perdemos a possibilidade de ter ali aquilo que era a fábrica de sonhos. É verdade. Sim, eu sou realizador, posso fazer os dois meios, quer ficção ou documentário, mas basicamente agora só fiz documentários, mas na medida em que faço videoclipes, acaba sendo na ótica de ficção, não é? Mas eu gosto de fazer documentários, que é um desafio, pegar as imagens reais assim como elas são e tu dares um tratamento, dares uma história, dares uma narrativa. Isso é que me agrada, realmente. É mais complicado o documentário do que a ficção? Porque tu acabas ficcionando a realidade? Sim, se calhar, exatamente, se calhar o documentário seja mais complicado, não é? Porque tu não tens elementos para criar, como por exemplo na ficção, tu crias tudo o que tu quiseres criar. Quer a roupa, queres que as pessoas vestem-se assim, os movimentos para fazer, os gestos, tudo. Tu crias. Enquanto que no documentário já não, é com o que o personagem te dá e tu trabalhares aquilo e dares uma história agradável, de certa forma. Exato. Aos 30 e... quantos anos agora? 32 anos. Consideras-te já um realizador maduro? Não, ainda tenho muita estrada por percorrer. Tenho ainda muitos filmes por fazer, se calhar quando tiver 40 anos. Vamos ver se consigo em cada ano fazer um filme. Até lá já terei 10 ou 15 filmes, se calhar nessa altura. Que vias para o cinema moçambicano? Há muita gente que nem sequer sabe que existe um cinema moçambicano. É verdade. Mas se calhar seja a culpa de todos nós, da cultura, do governo, porque, por exemplo, veja que a Fundac instituiu agora uns prémios ali, existem para a literatura, acho que é Noemi de Souza, não sei o quê. É o Cuxacanema para parece que não tem este de cinema. Não, cinema tem, acho que para cinema... Eu fiquei atento, não tem de cinema, tem todos, literatura, mas não tem cinema. Tem que ter, porque eu recordo-me que para teatro é Carangana, qualquer coisa assim. Sim. E acho que para cinema deve ser Cuxacanema. A menos que tenham suprimido no âmbito de pensarem que não há cinema. Sim, mas na divulgação eu fiquei atento, não vi este prémio a sério. Então, pronto. Um bom motivo para irmos lá procurar saber no Fundac. Sim, então quando se considera cinema se calhar como uma arte.
não sei, não percebo, mas... O que é engraçado é que muito do nosso cinema conquista muitos prémios lá fora. Exatamente. Regularmente conquistamos prémios lá fora. E já temos uma base de cinema. Só de olharmos, um dos maiores cineastas do Brasil hoje, o Rui Guerra, é moçambicano. E começou a fazer cinema aqui. Exatamente. Foi muito grande. Exatamente. Né? Então, hoje é considerado um grande cineasta no Brasil. Então, aliás, ele nasceu como cineasta aqui, né? Sim, nasceu e começou a fazer aqui. Por exemplo, aquele documentário dele sobre Memórias, Moeda, Massacre. Memórias do Massacre de Moeda. Sim, é um bom documentário. Então, e fez muitos filmes, trabalhou no INAC, não é? Aqui, viveu aqui muito tempo. Então temos essa base do cinema, então os filmes também ganham muitos prémios. Acho que era de alimentar isso. Acho que é um esquema que tem que ser feito entre o cinema no bairro, não sei como fazer chegar no bairro, mas porque lá nos bairros existem aquelas casas onde se projetam vídeos. A televisão pode ajudar? Sim, a televisão também pode ajudar. A gente tem nas nossas televisões 99% de produção internacional e 1% ou 0,5% de produção nacional. E são esses filmes que deviam passar lá, passar e pagarem, né, aos realizadores. Exatamente. Os direitos. Uma das coisas que ainda bem que tocaste nesta questão do passar e pagar. Achas que ganhas mais pagando a exibição do filme, por exemplo, passando numa televisão ou passando numa casa de cinema, ou pela tua exposição com o teu trabalho consegues emprestar mais dinheiro para produzir outro filme? Sim, é exatamente isso, com a exposição do trabalho, na medida em que, porque naturalmente tudo se faz na pré-produção, na produção, na busca dos recursos, não é? É ali onde tu pagas e a equipa toda. E o resto, a venda dos DVDs, o que acontece nos festivais, se ganhas prémio ou não, isso são coisas extras que podem acontecer ou não. Mas também se as televisões pagassem os direitos, acho que era algo muito, muito bom e importante, porque os filmes vão passando. Não será por causa disso mesmo que as televisões não passam? Sim, mas na medida em que passam outros produtos internacionais e preferem pagar mais caro. Exatamente. O que é internacional do que é nacional. Do que é nacional. Por que não pagar o... Acaba sendo o mesmo problema que acontece com os músicos. Os músicos que vêm para aqui tocar. Para receber mais. Outros em dólares. Né? Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que era de explorar isso. Peço parabéns com a Gongu e apostas muito no produto nacional. Nós fizemos o inverso, o desafio é o inverso. 99% de produção nacional e 1% de internacional. Sim, até uma área que ainda não temos caso, são os bonecos animados, e alguns concertos, um e outro, mas tentamos ao máximo fazê-lo. Leonel, foi bom ter-te aqui à conversa. Eu acho que vamos ter muito mais momentos de conversa. Nós chegamos a falar aqui do trabalho que fizeste Trança Madura com Vitor Souza, que também foi um trabalho de documentário. Quanto tempo tem? A Trança Madura tem 34 minutos. 34 minutos. É mesmo próprio para a televisão, nestes formatos. Então... E estás a finalizar o trabalho com o Chico Antônio. Com o Chico Antônio. Deve ser outra coisa espetacular, porque o Chico Antônio é outro personagem. É outro personagem, depois é uma outra minha aposta, uma minha nova maneira de estar, então... Usalele mama koseya Peki sambilu ya wene Vamos sentir mais uma vez. Eu estive ali, né? Vamos sentir mais uma vez. Peki sambilu ya weno Tabuya mai babuye. É um filme que chama-se Trompete com Meta Guitarra.
ou o menino de ninguém. Porque sabe-se que o Chico Antônio é menino de rua, não é? Foi menino de rua, ele não tem referências como pai, mãe, irmãos, é só ele para frente. E ele conta isso aqui no filme, na primeira pessoa. Que ainda é maquete, que está aqui, ainda não está editado, mas nós já vamos mostrando. Exatamente. Já vamos mostrando parte do trabalho. E ele conta essa história toda aqui no documentário. Vai ser um documentário grande com 1h20. Eu lembro que ele fez um filme, O Grande Bazar, com o Licínio de Azevedo. Exatamente. E tinha também a história dos meninos de rua. É. Eu trabalho aquilo um bocado, falei com o Licínio, uso um pouco daquelas imagens, mesmo para ilustrar essa capacidade que o Chico tem de ser um cantor muito versátil e também ser ator. Uma das coisas que me faz confusão aqui no nosso país é não conseguirmos aproveitar estes exemplos bons de superação. Exatamente. O António, por exemplo, devia ser daqueles embaixadores da superação. Exatamente. É. Eu acho que sim, porque mostra mesmo a conquista do menino que venceu. Exato. No filme podemos ver isso, essa trajetória desde Magude, Paris, até que, como ele venceu o prêmio Baila Maria, todas essas imagens. Então, foi um filme que eu investiguei muito o arquivo e tenho isso. Então, Chico Antônio é um homem culto. Exatamente, e muito culto artisticamente. Exato. Ele sabe o que está a tocar, não está preocupado com outras coisas. Então, são dessas coisas, é por isso que eu faço esses documentários, porque para que haja alguma memória. Por exemplo, o documentário sobre João Paulo, se nós não tivéssemos feito, desaparecia a memória, exatamente. Havia só o nome. Só apareceu um João Paulo, mas ali já é possível ver ele até no quarto e essas coisas. Então é por isso que eu faço para que haja alguma memória. Com o Chico Antônio gostávamos até de escrever um livro sobre o Chico Antônio. Exatamente. Para Leonel, eu dou também a força e ajudo a encontrar os corredores para se publicar isso aí naquilo que for necessário. Aliás, temos aqui uma espetacular parceria com a Alcance Editores. Exatamente. Que está a coordenar aqui conosco o programa Voz das Letras, que é um programa sobre literatura. Então, no dia que decidires avançar com isso, podes contar com... Está avançado e de voltar em breve para vir apresentar. Muito obrigado, Leonel, por teres vindo aqui ao Claquete. Foi uma conversa muito boa. Aí em casa, muito obrigado também por terem estado conosco. Leonel. Obrigado. É sempre bom ter-te aqui. Tá. Então a gente vê-se próxima semana com um outro convidado.